Muitas escolas têm organizado palestras e conversas sobre o que se convencionou chamar de ressignificação da masculinidade. Recentemente, numa palestra sobre assédio sexual, a diretora de um colégio no estado de Victoria, na Austrália, pediu que os meninos se levantassem de suas cadeiras e ficassem de pé num pedido de desculpas simbólico por comportamentos de homens que feriram ou ofenderam mulheres. Aí, mais tarde, alguns meninos relataram ter se sentido mal, desconfortáveis, por pedir desculpas por algo que eles acham que não fizeram. Aliás, não fizeram de fato. Esse sentimento de vergonha que, aliás, o nosso entrevistado, o publicitário, se referiu, o Pedro, ele disse que acha que os homens têm que ter esse sentimento de vergonha em relação à categoria. Você acha isso pedagogicamente saudável, ensinar esse sentimento de vergonha da categoria para os meninos, Pondé? Eu suspeito que não. Quando eu digo suspeito, porque eu não tenho certeza que não funciona. Porque a diferença de quem tem muitas convicções fortes, eu não as tenho. Porque eu tento estudar as coisas, então isso sempre destrói certas convicções, né? Mas me parece que esse movimento, voltando ao que eu dizia antes, é um movimento que vem desde o momento em que se construiu a teoria de que, por exemplo, quando você pertence a um determinado grupo social, isso é um pacote fechado e você está naquele grupo social, entende? Então, você é ruim como aquele grupo social é. Isso está ligado toda a discussão da luta de classes de novo, né? Ressignificada para outros grupos sociais, né? Mas me parece que a cena que você descreveu, dos meninos levantando-se para pedir desculpa, eu só posso assumir que meninos que nunca fizeram isso e que são meninos têm que fazer isso se eu assumo que esses meninos, ao nascerem, carregam essa culpa com eles. E que deve ser introduzido neles vergonha por conta disso. Eu tenho a impressão que esse tipo de pedagogia, ela é talvez em alguma medida equivocada e pode produzir red pill, certo? Fenômenos reativos, desagradáveis, justamente pelo mal-estar que isso causa em meninos de uma escola. Você poderia discutir isso sem fazer esse gesto. A diretora escolar Gabriela Finati explica como esse assunto se reflete no dia a dia das escolas e influenciam a formação de meninos e meninas. Vamos ouvi-la. Muitas vezes na escola as relações se dão não pelo gênero, e sim pela relação que as crianças se enxergam enquanto crianças e não necessariamente pelo gênero. Na atualidade, eu entendo que há uma cobrança de que os meninos consigam respeitar o feminino de uma maneira que legitime o lugar da mulher, que garanta o lugar das meninas. Mas quando a gente fala de infância, isso pode soar de maneira desequilibrada, porque eles estão se relacionando e aprendendo com essas relações e por isso entender que quando um menino rouba a bola no futebol, quando uma menina quer ser a goleira, não necessariamente a gente está falando de gênero ali, a gente está falando de um momento de brincadeira e é esse o panorama que a gente precisa enxergar. A gente percebe que muitas vezes vem uma cobrança, por exemplo, o menino mordeu a menina, então ele tem que levar uma flor no dia seguinte. E na verdade isso não faz sentido porque está descontextualizado. É como para uma criança, tanto se ele mordesse um menino como se ele morde uma menina, ele está, na verdade, mordendo outra criança e não alguém de outro gênero. Essa é a diferença. Se um menino ele é tratado de maneira diferente, sim, provavelmente ele vai constituindo isso no desenvolvimento dele, vai constituindo uma sensação de
inadequação em função de uma cobrança ali um pouco deslocada. Na verdade, as crianças acabam reproduzindo as expectativas dos adultos, aquilo que elas são ensinadas e construído ao longo de toda a sua infância e das relações. Eu entendo que o que a gente precisa fazer na educação é garantir uma equidade maior. Então, entender que as crianças estão em formação, que os indivíduos na escola estão em formação social e que é papel da escola fazer com que haja um entendimento das relações, não por gênero, e sim por respeito, empatia, solidariedade, entendendo que as relações se dão muitas vezes entre as crianças, não pelo gênero, e sim por essa relação de igual que eles entendem. Então, cabe a nós adultos formarmos com respeito igual para ambos os gêneros. Acho muito bom acho que ela fez um resumo, né? Bastante claro da situação, inclusive de um ponto de vista menos saturado no sentido químico, do discurso que hoje está circulando, do qual a gente está falando aqui, né? Porque quando ela fala das crianças se relacionam não necessariamente por gênero, né? E, portanto, quando você já projeta em crianças esse tipo de oposição, na realidade você já está possibilitando a chance de inoculá-lo com esse tipo de conflito. Outra questão, ainda em relação à fala da professora, da coordenadora, é que a espécie sapiens, ela sempre foi em alguma medida violenta. Será que a gente vai conseguir acabar com essa violência, de fato? Vamos pensar em Freud. Será que a gente consegue simplesmente fazer com que os seres humanos sejam todos lindos, maravilhosos? Acho que não. Nem acho que uma professora como ela espera isso. Acho que ela entende, pelo que ela falou para nós, que existe um certo problema, mas a gente não deve reduzir a relação das crianças a esse problema. E se os homens precisassem passar por um recall? O Porta dos Fundos imaginou essa situação. Vamos ver. Boa tarde, Lucas. Vamos indo? Caralho, o que tá acontecendo aqui? Eu sou um anjo enviado por Deus e eu vim te recolher. Vamos indo? Caralho, eu morri. Não, fica tranquilo. É um recall. Recall de quê? De homem. Os modelos de homem têm dado muito problema ultimamente, especialmente os modelos pré-pandemia. Então Deus pediu pra tirar de circulação. Você nasceu em que ano? Eu sou de 93. Puta que pariu! Os modelos 2006 pra trás são os que mais estão dando problema. Vem comigo, por favor. Não, cara, olha só, eu sou um cara legal. Pode até ser, tá? Eu acredito em você, mas Deus não quer arriscar. Porque tem realmente muita reclamação de várias pessoas, estão muito incomodadas, então não tem muito o que fazer e não quer abrir nenhuma exceção. Não, mas Deus sabe que eu sou um aliado? Deus sabe que eu sou um feminista? Que eu apoio a causa? É que Deus pediu pra tirar especificamente da circulação esses homens em desconstrução, entendeu? Eu preciso que você acelere, que eu tenho uma aula de harpa hoje que eu não quero perder. Vem comigo, por favor. Mas aí não vai sobrar nenhum homem, não vai sobrar um, vocês vão levar todo mundo? Pior que não. Eu acabei de pegar Serginho Grosman com um aperto no coração. Foi uma cena muito forte pra mim. Deus não tá deixando ninguém. Eu perguntei, Felca pode ficar? Nem Felca ele tá deixando. Mas, cara, você vai me levar pra onde? Você vai me levar pro inferno? Não, eu vou te levar pra um galpão em São Cristóvão. Puta que pariu, eu vou passar minha eternidade num galpão em São Cristóvão? Claro que não, cara. O aluguel no Rio de Janeiro, o olho da cara. Não, vai ficar um tempo lá até Deus resolver essa questão da broderagem problemática de vocês. Depois libera geral. Imagina, eternidade. Por favor, cara, por favor. Eu sou um cara do bem. É sério, eu ajudo todo mundo. Me deixa ficar. Por favor, você pode falar com qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa. É. Cláudia. Não, peraí, Cláudia não. Por quê? Não, Cláudia não. Cláudia é minha ex. Cláudia é maluca, porra. O anjo diria, Foi I isso. rest my case. Como ele é anjo, ele já sabia, né? Quando chamou a Cláudia. Muito bom. Bom, então, quer dizer, quando eu falo rest my case, famosa frase de julgamentos americanos, né? Eu descanso meu caso, está encerrado o meu caso, provei a minha tese, né? Mas essa cena é muito interessante, primeiro porque coloca Deus como aquele que julga todo mundo, que é universal, não tem como escapar do julgamento, né? Depois, no momento em que ele está dizendo que ele é legal, eu sou legal, eu sou feminista, não sei o quê, né? Ele está tentando convencer o anjo de que, eu pertenço a esse grupo, mas eu sou diferente, eu sou legal. Você poderia trocar essa situação por qualquer situação de discriminação ao longo da história. E aí o anjo
Ele fala, pode perguntar para qualquer pessoa. É evidente que no mundo não existe santos. Portanto, qualquer pessoa pode fazer uma besteira em qualquer momento. E aí o anjo sabedor disso, afinal, um anjo está lá em cima com o cara, né? Chama justamente a ex-namorada dele, ele fica nervoso, já estressado e xinga a mina de maluca, né? Ou seja, tá vendo aí? Por isso eu falei, rest my case. Tem que ser retirado de circulação porque você está com defeito. Mas, no fundo, qual é a questão? A questão é que todo mundo tem defeito. Agora, tem alguns defeitos que não podem ser tolerados, certo? A questão é como ajustar isso e como trabalhar isso sem cair nessa lógica de que, no caso, nenhum homem presta. O Código Penal já pune quem divulgar conteúdos íntimos de outra pessoa sem autorização, seja a vítima homem ou mulher. Mais recentemente, o governo editou um decreto que determina que plataformas têm de remover esses conteúdos divulgados sem autorização em até 2 horas. Mas o decreto deixou claro que a proteção é especificamente para mulheres. Homens que tiverem imagens íntimas ou de nudez divulgados sem autorização, seja por mulheres, seja por outros homens, não têm direito a essa reparação expressa. Pondé, você não acha que isso configura uma espécie de assimetria legal ou mesmo uma discriminação de gênero por parte agora do Estado? Eu acho que sim, né? Me parece que alguém que defenda essa assimetria, porque é evidente que tem gente que defenda, inclusive quem propôs ela, nesse caso, que se chama de reparação expressa, né? Ela pode argumentar, assim como Marcuse argumentava, o filósofo, que você não pode trabalhar com a noção de simetria ou igualdade num cenário onde nunca houve essa simetria e essa igualdade. Então, alguém poderia dizer que essa assimetria, ela está falando de uma simetria histórica que sempre aconteceu. E, portanto, só que o problema dessa teoria é que ela vai de encontro e não ao encontro, ou seja, ela é contrária à noção de que todos são iguais perante a lei. Exatamente. E nesse caso, se existe assimetria, ela é uma assimetria qualitativa, porque evidentemente que as mulheres são vítimas mais frequentes desse crime. Claro. Agora, em relação à dignidade ofendida, à honra maculada, não existe assimetria, né? Elas são simétricas. Tanto os homens quanto as mulheres padecem disso numa situação como essa. Podem padecer. Apesar de, como você disse, o número de mulheres que padecem com isso é infinitamente maior do que homens. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.